Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre os maias. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu. Quem foram os maias? Os maias foram uma das grandes civilizações que viveram na América. Eles habitaram a região que hoje é a Península de Yucatán, no México, bem como partes de Belize, Guatemala e Honduras, na América Central. O termo maia é uma palavra moderna que usamos para falar sobre os diferentes povos que viveram nessas regiões. Eles não chamavam a si mesmos de maia e não tinham uma identidade comum ou um governo unificado. Então os maias não eram um único povo, mas vários povos. Cada povo maia vivia em uma cidade-estado, que é como se fosse uma pequena nação independente que incluía uma cidade principal e a terra ao redor dela. Ela tem seu próprio governo, leis e age como se fosse um país em escala menor. Os maias são classificados como povo pré-colombiano. O que significa esse termo pré-colombiano? Isso significa que eles viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo a esse continente. No entanto, alguns estudos recentes questionam o uso desse termo pré-colombiano. Esse estudo argumenta que esse termo reflete um ponto de vista europeu e não leva em consideração as particularidades e os atributos dos povos nativos da América. A paisagem. A paisagem onde os maias viviam era variada, com planícies, florestas densas, montanhas e vales. Política. Os maias tinham um sistema político que estava entrelaçado com aspectos religiosos. O rei era o governante supremo e possuía um status de semidivino, que o tornava um mediador entre o reino dos mortais e o dos deuses, e tinha controle sobre funções administrativas, econômicas, judiciais e militares. As pessoas importantes, chamadas de elites ou aristocracia, frequentemente tramavam planos para conseguir mais poder e riqueza. Às vezes, uma cidade conseguia controlar outras. Em outras situações, várias cidades se uniam sob o comando de uma cidade mais forte, mas essa união não era muito forte. As cidades na fronteira entre diversas áreas muitas vezes mudavam de lado, apoiando em muitas vezes uma cidade e outras vezes outra cidade ao longo do tempo. Isso tornava a situação política dos maias bastante instável e complicada. As cidades dominantes exigiam tributos das cidades subjugadas, muitas vezes em forma de bens e alimentos. Sociedade. O governante era o mais importante da sociedade maia, pois, como já falamos, ele era considerado semidivino. Abaixo vinha a elite da sociedade maia, que era composta por sacerdotes, que faziam observações astronômicas, realizavam cerimônias públicas que incluíam festas, derramamento de sangue, queima de incenso, música, dança ritual e, muitas vezes, sacrifício humano. A elite da sociedade maia também era formada por chefes militares, que tomavam a dianteira no controle de rotas, tributos comerciais e incursões para capturar cativos. E também a nobreza, que era a família do rei. Mais abaixo havia os escribas, que desempenhavam papéis importantes na escrita e ilustrações, e também escultores que produziam estátuas. Depois vinham os camponeses, que se dedicavam a atividades agrícolas, e artesãos, que produziam peças de vestuário, utensílios domésticos, armas e outros objetos. Por último, vinham os escravos. Economia. A agricultura era a base da economia maia. Eles cultivavam uma variedade de alimentos, sendo o milho o mais importante. Além do milho, eles cultivavam feijão, abóbora, batata, algodão, cacau e muitas outras frutas. Eles utilizavam técnicas avançadas para realizar a agricultura. O comércio também era importante, pois os maias trocavam produtos agrícolas, como milho, cacau, por bens de outras regiões. O artesanato fazia parte da economia maia. Eles eram habilidosos artesãos e produziam uma variedade de produtos, incluindo cerâmica, tecido, joias, esculturas em pedra e instrumentos musicais. Esses produtos eram usados tanto para o consumo local quanto para o comércio. Impostos e tributos. A sociedade maia também tinha um sistema de tributação, onde as comunidades pagavam um tributo aos governantes em forma de alimentos, bens manufaturados ou trabalho. Isso ajudava a sustentar a elite governante e a financiar projetos de construção de cerimônias religiosas. Religião. Os maias eram politeístas. O que isso significa? Eles acreditavam em vários deuses.
Esses deuses eram muito poderosos e viviam em um lugar sobrenatural, e muitas vezes também estavam ligados à natureza. Para manter esses deuses contentes, os maias realizavam cerimônias especiais e rituais. No centro dessas práticas estava o respeito aos antepassados falecidos. Eles pensavam que esses antepassados poderiam falar com os deuses em nome das pessoas que estavam vivas. Portanto, os maias adoravam e prestavam homenagem aos seus antepassados, esperando que eles ajudassem a criar boas relações com o mundo sobrenatural. Os maias também acreditavam que o sangue humano era muito importante para alimentar os deuses e fazer oferendas poderosas. Eles consideravam o sacrifício de uma vida humana como uma oferta mais significativa aos deuses. Por isso, em cerimônias religiosas importantes, como uma inauguração de um grande edifício ou a coroação de um novo governante, eles realizavam sacrifícios humanos. Normalmente, os prisioneiros de guerra que tinham status elevado eram sacrificados, enquanto os prisioneiros de guerra com status mais baixo eram usados para trabalhos diferentes. O sacrifício de um líder inimigo era especialmente valorizado pelos maias. Eles acreditavam que, ao fazer isso, estavam oferecendo algo muito valioso aos deuses para obter seu favor e proteção. Os maias tinham vários deuses. Podemos citar Kukulkan, que às vezes era chamado de Quetzalcoatl, o deus da serpente emplumada, associado à sabedoria, à fertilidade e à criação. Sha'ak era o deus da chuva, responsável por trazer as chuvas necessárias para a agricultura. Os templos. Os templos maias eram locais especiais de adoração aos deuses, chamados de Casa de Deus. Eles eram construídos sobre plataformas parecendo pirâmides. Inicialmente eram feitos de palha em plataformas baixas, mas depois usaram pedra para as paredes e telhados. Com o tempo, os templos tinham telhados altos usados para a arte monumental. Dentro dos templos, haviam 3 salas dedicadas aos deuses importantes, como protetores da cidade ou antepassados divinizados. Pirâmides independentes também serviam como santuários para homenagear ancestrais poderosos. As pirâmides maias eram usadas com alguns propósitos principais, como um propósito religioso, para que os sacerdotes passassem a realizar ali cerimônias religiosas, o que incluíam rituais e oferendas feitas para honrar os deuses maias. Observações astronômicas. As pirâmides eram construídas com um conhecimento profundo de astronomia. Elas eram projetadas de forma a se alinharem com eventos astronômicos importantes. Cultura. Os maias usavam hieroglifos, símbolos que representavam ideias para escrever. Esses hieroglifos eram usados em placas de pedra, objetos de cerâmica, paredes e livros dobráveis chamados de códices. Mesmo que os hieroglifos maias tenham sido estudados, ainda não conseguimos entender completamente o que todos eles significam. Isso acontece porque a escrita maia é complexa, com centenas de símbolos diferentes, muitos com múltiplos significados e formas de combinação, tornando a decifração mais difícil. Os maias usavam também um sistema de números baseado em 20, com barras e pontos para representar números. Eles começaram a usá-los há muito tempo, por volta de 1000 a.C. Eles também foram uma das primeiras civilizações a usar o zero como um número, por volta de 357. No começo, o zero indicava que não havia um número específico no calendário, mas depois passou a ser usado para fazer cálculos matemáticos. O calendário era uma maneira dos antigos maias medirem o tempo. Eles tinham 2 calendários principais, o Tzolk'in, com 260 dias para rituais religiosos, e o Haab, com 365 dias para coisas do dia a dia. Além disso, tinha um calendário longo que usavam para eventos importantes, contando os dias desde a data do início da criação do mundo, segundo os maias. O fim da civilização maia. Não se sabe o que realmente levou ao fim dos maias, mas os estudiosos acreditam que muitas coisas poderiam ter contribuído para o seu fim, como as mudanças climáticas. Acredita-se que longos períodos de seca e mudanças climáticas adversas têm afetado a agricultura dos maias. A escassez de água e a diminuição das colheitas podem ter levado à fome e ao declínio das cidades. O esgotamento de recursos também é uma possibilidade. O uso insustentável dos recursos naturais, como o desmatamento excessivo para a agricultura e a construção de cidades, pode ter esgotado o ambiente e os recursos disponíveis, tornando as áreas urbanas menos habitáveis. E outra coisa que possivelmente levou ao fim dos maias foi os conflitos e guerras. As cidades maias frequentemente entravam em conflitos umas com as outras. As guerras podem ter enfraquecido as cidades e drenado os recursos.
Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu!